Olá pessoal, hoje eu trouxe 3 dicas para vocês, tá? Eu disse que eu ia fazer uns videozinhos trazendo dicas e hoje eu pensei em 3 dicas bem interessantes para passar para vocês, principalmente para as meninas que estão começando, tá? A primeira é para quem utiliza os pigmentos da RB Colors, que são os pigmentos que eu utilizo. Uma sobrancelha a gente consegue realizar com 4 gotinhas, ó. 4 gotinhas de pigmento. Mas vocês devem estar pensando assim, como eu vou conseguir? A hora que eu vou massagear, eu utilizo bastante pigmento, senão eu não consigo fazer uma boa saturação. Então lá vai, a primeira dica é a quantidade que eu devo pegar de pigmento. Porque o maior problema que eu vejo, que acontece, é que quando vão pegar o pigmento no batoquezinho, muitas pessoas têm a mania de fazer isso, ó, mergulhar. Então, ó, ela mergulha aqui, carrega muito pigmento na ponta da agulha. E o que acontece? Quando eu vou colocar na pele da minha cliente, a hora que eu vou fazer um fio, ele fica grosso, tá? E devido ao orvalho sanguíneo, esse fio ele espalha todo, eu acabo perdendo todinha a marcação. Então a quantidade ideal nada mais é do que apenas a pontinha das agulhas, tá? Ó, eu molho bem pouquinho, eu não chego perto da capinha que envolve as lâminas, tá? Essa aqui é uma laminazinha de 9 pontas flex, certo? Então quando eu vou fazer com uma lâmina assim, o meu fio sai bem sequinho, tá? Ó, ele sai um fio mais definido. É mais difícil de eu perder a marcação. A segunda dica quanto à transição de fios. Quando eu tô realizando a sobrancelha. A maioria das pessoas, quando estão fazendo um desenho, esse momento aqui em cima, ó, elas direcionam o fio pra cima. Opa, só um minutinho. Elas direcionam o fio aqui, ó. Deixa eu virar pra cá. Pra cima, certo? Então ela vem, coloca um fio aqui, coloca outro fiozinho, enfim. Ela vai colocando os fios, certo? Aí quando ela começa os fios na descendente, eu vejo que muitas pessoas têm um hábito, chegou aqui, ó, começa a fazer isso, tá? Descer os fios. Então o que acontece? Esses fios aqui iniciais, ele até tem um bom caimento, um bom direcionamento, mas na hora que chega nesse encontro, fica parecendo um chapéu. Isso é antiestético, não fica um resultado legal, tá bom? Então a minha dica pra gente posicionar os fios assim, quando você for realizar os fios aqui no perímetro superior para descendente, eu vou inclinar a lâmina só para vocês possam ver melhor. Ó, eu vou colocar minha lâmina inteira aqui no fio. Só que 90 graus, certo? Então eu vou colocar minha lâmina inteira, aí eu deslizo partindo do perímetro superior, ó. Então eu coloco a minha lâmina, tá vendo? Deitadinha em cima, então aí eu venho e deslizo. Isso vai criar uma ilusão de preenchimento muito maior. Tá vendo? Então ele tem, ó, esse direcionamento, esse caimento. O resultado da minha sobrancelha fica muito melhor, tá? Ó, eu posso ir colocando os fios, né, como eu quiser, de acordo com o caimento que eu quero trazer para esse fio. E finalmente a última dica para mim a saturação. Como eu faço? Hoje em dia, muitas pessoas utilizam cotonete. O problema é que o cotonete, o algodão, ele absorve muito pigmento. Então você vai lá, vai pegar o pigmento aqui, vai massagear a sobrancelha da sua cliente. 80% desse pigmento vai ficar aqui nesse algodão. Isso é desperdício. É um dos motivos de fazer a quantidade do pigmento aqui ser maior que 4 gotas, tá? Então, acabou de fazer, antes de limpar essa sobrancelha, utiliza esse pigmento que tá na pele para massagear. Primeiro ponto. Segundo ponto, não utilize cotonete, você vai desperdiçar produto. O que nós utilizamos então? O brush. Brush é esse bastonete que tem
uma espécie de uma esponjinha nas pontas. Essa esponjinha aqui não absorve o pigmento. E onde eu compro isso? Em casas de produtos odontológicos, em dentais, tá? Ele existe de vários tamanhos. Esse aqui é do tamanho médio regular, tá? Esse é o tamanho regular, pode ser maiorzinho. Isso é legal porque quando eu for saturar, eu vou abrir a pele da cliente, eu vou massagear, ele consegue permear bem dentro das paredes da epiderme da minha cliente, e com isso faz uma saturação melhor, certo? Um outro bastões muito legal de utilizar são esses daqui, que servem para aplicar, aliás, eles são feitos para aplicar gloss labial.